Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, um caso muito misterioso sobre um desaparecimento de um garotinho de apenas 6 anos que simplesmente desapareceu em questão de minutos lá no ano de 1969. Realmente é um caso muito antigo, mas que até hoje permanece sem solução. Então, se você gosta desses casos assim mais misteriosos que envolvam o desaparecimento, então, se ainda não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo. Também vai deixando o seu curtir, o seu like aqui no vídeo, que isso ajuda muito o canal a estar crescendo cada vez mais. E também ativa o sininho de notificações, que assim você vai receber todas as notificações aqui do canal. Então, bora, vem comigo e hoje vamos conhecer o caso que ficou conhecido como o desaparecimento de Dennis Martin. Dennis Lloyd Martin nasceu no dia 20 de junho de 1962. Em junho de 1969, Dennis estava com 6 anos de idade e junto de seu pai, seu irmão mais velho e seu avô, eles decidiram passar o final de semana em Great Smoky Mountains National Park. Como era o final de semana do Dia dos Pais, a família sempre tinha essa tradição de acampar e era a primeira vez que o pequeno Dennis ia junto. A família iniciou o acampamento em Cades Cove, um vale localizado no próprio parque. O grupo então caminhou até Russell's Feed, onde encontraram o amigo da família, o Dr. Carter Martin, e seus 2 filhos. Ambos acamparam ali para passar a noite. Na manhã seguinte, eles partiram para Spencefield, um local com muitas montanhas e típico para acampamentos, além de ser próximo à trilha dos Apalaches. Quando a família chega em Spencefield, já tem algumas outras famílias na área acampando, então as crianças da família Martin, o Dennis e o Douglas, eles de imediato já fazem muitas amizades por ali e eles têm um plano que eles estão pensando em dar um susto muito grande nos adultos. Só que naquele dia, o Dennis, ele utilizava uma camiseta vermelha e era muito chamativa, então as crianças se reuniram num grupo e falaram: Dennis, você vai por um lado que nós vamos pelo outro, porque sua camiseta é muito chamativa, então provavelmente os adultos vão ver e a gente não quer isso, a gente quer dar um susto muito grande deles. Então o seu irmão Douglas vai com os outros meninos para um lado e o Dennis vai sozinho para outro. O pai do Dennis e do Douglas, ele vê o Dennis se escondendo atrás de algumas árvores, ele até já estava imaginando o que as crianças estavam planejando, e então logo em seguida as crianças dão um grande susto nos adultos, e só que acontece alguma coisa estranha porque o Dennis não participa desse susto. Até mesmo o pai do Dennis e do Douglas, que se chama William, ele espera algum momento para ver se o filho vai aparecer, só que passam-se alguns minutos, cerca ali de 3 minutos, 5, e simplesmente o Dennis não aparece. Então o pai já fica preocupado, já começa a dar uma olhada nas árvores para ver se o pequeno não se perdeu, já que o terreno era meio irregular para estar caminhando e também haviam muitas árvores no local, só que ele simplesmente não está por ali. O William já fica com uma sensação ruim de que algo ruim aconteceu com o Dennis e ele corre por cerca de 3 quilômetros numa trilha para ver se encontrava qualquer sinal do Dennis. Ele chama, mas o pequeno não responde, então ele vê que provavelmente o garoto não está mais por ali porque era uma distância muito grande que o pai percorreu e provavelmente o Dennis não conseguiria fazer isso sozinho. Então ele já avisa ao seu pai, o avô do Dennis, que vai até um posto da guarda florestal. Só que esse posto da guarda florestal ficava a cerca de 4 horas do local. Eles estavam realmente no meio do mato, no meio do nada, sem ter um telefone, sem ter nada. Então o vô teve que ir até o guarda florestal. Então eles perderam ali algumas horas até identificar, né, falar para os guardas que o menino simplesmente desapareceu. Em toda aquela região, como eu falei para vocês, o solo ele era muito desnivelado, muito irregular e também tinha alguns barrancos que possivelmente, se uma criança cai desse barranco, se machucaria, e também é um local que tem animais selvagens, como cobras, como ursos e até mesmo alguns porcos selvagens. Então toda essa preocupação já veio na cabeça do William, do pai do Dennis, e para piorar a situação, caiu uma chuva muito forte
naquele momento após o desaparecimento do menino, que piorou ainda mais, dificultou muito as investigações, e naquele dia a temperatura chegou até 10 graus, realmente uma temperatura muito baixa, e uma criança provavelmente perdida na floresta com certeza sentiria muito frio, já que ele não estava com as roupas adequadas. Em 1969, não havia um plano de operação de busca e resgate estabelecido em grande escala para o parque. De início, o próprio parque iniciou uma equipe de buscas logo no dia seguinte, com a participação de mais ou menos 30 pessoas na parte da manhã. Já na parte da tarde, o grupo já estava com mais de 240 pessoas. Muitos escoteiros se ofereceram para ajudar na busca pelo menino Dennis. Esquadrões de resgate também chegaram no local com jipes, caminhões e helicópteros para facilitar as buscas. Durante as 2 semanas seguintes, outras pessoas se ofereceram a ajudar e, com isso, a busca pelo garoto se tornou a mais extensa até hoje, com a ajuda de 1.400 pessoas. Dia após dia, mais pessoas se aglomeravam para procurar pelo menos alguma pista sobre o Dennis, só que isso prejudicou muito as investigações, porque possivelmente as pessoas estavam pisando nas pistas, já que eram muitas. E isso pegou muito mal na época, porque realmente muitas pessoas participaram e não estava sendo muito legal, então até mesmo a polícia teve que pedir para essas pessoas saírem, porque era um número muito alto e algumas pessoas nem faziam ideia do que estavam fazendo por ali. Uma das poucas pistas que temos nesse caso é que encontraram pegadas, provavelmente de uma criança, que indicavam que a criança estava com um pé com sapato e o outro descalço. Essas pegadas iam até um riacho que tinha próximo à região. Mesmo com tanta gente investigando, praticamente nenhuma pista foi encontrada. Então, a família do Dennis decidiu oferecer $5.000, que na época era muito dinheiro, para quem tivesse qualquer pista, e foi nesse momento que vários médiums começaram a ligar para a família para dar a sua versão ali do que possivelmente aconteceu e do que eles viram sobre o Dennis. Um médium de Los Angeles ligou para dizer que viu o menino a 2,5 quilômetros à esquerda de onde ele foi visto pela última vez pelo seu pai. Dennis havia caído em uma área íngreme e estava pendurado nos arbustos, mas ainda estava vivo. Já outro médium de Nova Orleans disse às autoridades que deveriam parar de olhar para o chão e começar a procurar nas árvores e copas das árvores para encontrar o Dennis. Mesmo com várias ligações, não se chegou a nenhum lugar. O FBI entrou no caso e fez as suas investigações para ver se encontrava alguma coisa. A primeira coisa que eles fizeram foi investigar a família do Dennis para ver se alguém tinha algum motivo para sequestrar o menino. Eles fizeram várias investigações, mas não encontraram nada, não viram nenhum parente que tivesse algum motivo ou alguma coisa para sequestrar o Dennis. Um fato curioso é que o FBI tem um relatório oficial sobre esse caso, mas simplesmente eles nunca divulgaram o que está escrito naquele relatório oficial. Alguns anos depois, um homem que estava coletando uma planta ilegalmente no parque alegou ter encontrado os restos mortais de uma criança, mas não informou as autoridades até 1985 por medo de ser preso. Quando os policiais foram até o local muitos anos depois, não encontraram nada. A maioria das pessoas acreditam que provavelmente quando o Dennis se afastou naquele momento, ele acabou se perdendo, ficou desorientado e acabou até mesmo caindo de algum barranco ou alguma coisa do tipo e morreu até mesmo dentro do parque. Só que como eu falei para vocês, um solo muito irregular, muito complicado de chegar até certos pontos do parque, provavelmente o corpo do menino estava ali, mas ninguém o encontrou. Também perto ali mais ou menos um mês, algumas semanas após o desaparecimento do Dennis, um urso foi preso em uma armadilha, só que o urso estava com um peso muito abaixo do normal, então mostrava que os animais que viviam naquela região estavam passando fome, então eles estavam desesperados em encontrar alguma presa, e o Dennis, sozinho no meio de uma floresta, seria com certeza uma presa muito fácil para um urso. Já o pai do Martin, ele tem uma outra teoria e acredita que seu filho foi sequestrado. Isso porque uma família que estava na região no dia, um homem chamado Harold Kay, ele e a sua família escutaram um grito muito alto vindo do meio da floresta. Então eles ficaram olhando para ver do que seria aquele grito, já que era um grito muito assustador.
e um homem saiu de dentro daquela floresta. Era um homem com o cabelo muito grande, uma barba muito comprida, meio sujo, e ele parecia que estava fugindo do local de uma forma meio estranha. Ele também estava com um pano em cima do seu ombro, que parecia muito com a camisa que o Dennis utilizava naquele dia que desapareceu. A polícia investigou essa parte e não concordou muito que aquele avistamento da família Kay tinha alguma relação com o desaparecimento do Dennis, até porque isso aconteceu a uma região um pouco mais afastada do desaparecimento do menino. E também o Harold, que ouviu, o primeiro a ouvir o grito, ele achava que possivelmente aquele homem talvez realmente não tivesse alguma ligação com o caso e parecia que ele estava participando de algum contrabando, alguma coisa, por isso que ele estava meio assustado e saindo meio esquisito do meio da floresta. Então, concluindo esse caso, nós temos 3 teorias. A primeira é a mais conhecida e mais aceita pelos pesquisadores e os investigadores, que provavelmente o menino acabou se perdendo, ficou desorientado e acabou morrendo devido à exposição dele em uma floresta, sem uma roupa, sem comida e sem nada. Já a segunda opção é de que um urso ou algum animal selvagem pegou o menino, e a terceira teoria é a mais aceita pela família, de que possivelmente alguém sequestrou o Dennis naquela tarde. Fazendo uma pesquisa rápida sobre o Parque Nacional, eu encontrei que outras pessoas também desapareceram nesse parque. Eu vou estar contando para vocês. Então, não é um caso isolado, não é apenas o Dennis que desapareceu ao decorrer dos anos, e sim nós temos outras pessoas. Trene Lynn Gibson, de 16 anos, desapareceu quando fez uma viagem de campo ao local com sua escola em 8 de outubro de 1976. Já Thelma Pauline Melton, de 58 anos, desapareceu em 25 de setembro de 1981, quando estava com 2 amigos caminhando perto do Deep Creek. Ela caminhou à frente dos amigos e nunca mais foi vista. Christopher Lee Cessna, de 45 anos, desapareceu em 27 de abril de 2011 e funcionários do parque mais tarde descobriram seu carro na área de estacionamento Newfound Gap. Parentes relataram que ele estava deprimido e que possivelmente foi até o local para se suicidar, já que a arma que ele tinha não foi encontrada. Derek Lukind, de 24 anos, desapareceu em 15 de março de 2012. Os funcionários do parque encontraram um bilhete em seu carro dizendo para ninguém ir procurá-lo. O caso das 2 moças que eu falei primeiro, o primeiro e o segundo caso que eu trouxe aqui para vocês, possivelmente tem mais uma ligação com o caso do Dennis, já que elas simplesmente desapareceram do nada, igual ao do Dennis. Já o dos 2 homens parece mais ser um suicídio, mesmo que seus corpos nunca foram encontrados. Então fala pra mim qual a sua teoria, o que você acha que aconteceu com o Dennis e com esses outros casos que eu trouxe pra vocês. O que será que aconteceu principalmente com o Dennis naquela tarde? Será que ele caiu? Será que algum animal selvagem pegou ele? Ou pior, será que ele foi sequestrado por alguém? Lembrando que esse caso foi um dos inscritos aqui do canal que pediu, então se você tem aí algum caso misterioso que queira que eu comente aqui no canal, por favor, só deixar um comentário aqui embaixo, que em breve eu trago aqui pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.